Coisas que eu aceitava quando eu tinha a ferida da rejeição latente. Eu aceitava muito menos que eu merecia. Eu tolerava comportamentos desrespeitosos ou nocivos por medo de ficar sozinha. Sabe aquela frase, ruim com ele, pior sem ele? Pois é, eu usava muito isso e eu tolerava muita coisa. Eu ignorava os sinais de alerta. Eu desconsiderava as bandeiras vermelhas sempre que existiu, que elas apareciam no meu relacionamento. Eu acreditava que eu poderia mudar o outro, porque comigo ia ser diferente, comigo ele ia mudar, ele não ia aprontar como ele aprontava com as outras, ele não ia trair como ele traía as outras. Eu era diferente, comigo tudo ia melhorar. Eu me colocava em segundo plano, sempre. Eu abria mão das minhas próprias necessidades e desejos por ele, pela relação, para agradar a ele. Eu me levei até a não saber mais quem eu era. Porque eu só gostava do que ele gostava. Eu só comia o que ele gostava. Eu só vestia o que ele gostava. Eu só fazia o que ele queria. Eu não tinha vontade e nem opinião própria. Eu quase não existia. Isso é bem sério, tá? O que eu tô falando é experiência minha mesmo. Eu vivia na energia masculina. Sabe por quê? Porque eu tinha que ter o controle. Porque se eu não tivesse o controle, o que ia ser da minha relação? Ele podia ir para qualquer lado. Então eu precisava controlar. Eu precisava monitorar. Eu precisava vigiar. Eu era tóxica. Eu não sabia ser vulnerável. Eu não sabia ter uma troca equilibrada de energia. Eu não sabia deixar ele agir no seu masculino saudável. Porque para mim, se ele agisse assim, eu ia perder o controle. Eu ia perder ele. Eu buscava aprovação externa em tudo. Tudo para minha autoestima, para o meu valor pessoal, para minha validação, para tudo, até para o meu amor por ele. Ao invés de cultivar, ao invés de deixar florescer, ao invés de cuidar, de tratar com carinho, eu não fazia isso. Eu não conseguia imaginar que ele pudesse me amar pelo que eu era. Não, eu tinha que ter validação em tudo. Ser eu mesma, não dava. Nem eu me aceitava. Como é que ele iria me aceitar se eu não conseguia me aceitar? Sabe que, na verdade, eu acho que eu tinha era medo daquela intimidade. Medo que ele descobrisse quem eu era de verdade. Medo de deixar transparecer quem eu era. Medo que ele visse como eu era. Do jeito que eu gostava de falar, de me vestir, o que eu gostava de comer, o que eu gostava de ouvir, o que eu gostava de assistir. E se ele não gostasse da Ana que eu era, eu não saberia o que fazer. Porque sem ele eu não poderia viver. A minha ferida da rejeição gritava sempre. E sabe o que aconteceu? Eu afastei ele. Eu perdi ele. Talvez, se eu tivesse sido eu, teria dado certo. Mas naquela época eu fiz o melhor que eu pude, com as informações que eu tinha. Foi aí que eu comecei a buscar ajuda e informações. E foi aí que eu descobri um caminho que eu quero passar para vocês. Para não serem a Ana do passado. Porque aquela sofreu muito. Não era feliz.